completo das partidas do Flamengo no Campeonato Brasileiro, até o fim do Campeonato Brasileiro, o Flamengo não vai ter o elenco completo. Não vai ter. Por cessão de jogadores para seleções internacionais. Sim. É justo isso? Daqui a pouco eu não vou entrar nesse tema, hein, Pascoalzinho? Daqui a pouco. Eu só quero fazer uma pergunta. É justo isso? Você, torcedor do seu time, seja lá qual for, do Fortaleza, da Chapecoense, seja lá qual for, dos 20 no Campeonato Brasileiro, se fosse o seu time, você ficaria feliz? Metade do campeonato você não ter o seu time titular? Não é estranho? Pois é. Agora, olha ali, contagem regressiva para o Atlético ou o Fla ainda incomoda? E aí, Lugano? Qual a sua análise? Não, eu acho que o Flamengo vai incomodar. Eu não tinha essa estatística, 45% dos jogos sem o elenco. Acho que é injusto, né? Totalmente, não sabia. A verdade que o Flamengo tem razão em reclamar. Mas a nível mundial, é a grande reclamação dos grandes times, né? Eles são castigados muitas vezes por ter os melhores jogadores. Isso não só acontece em Brasil, acontece na Europa, em muitos países, né? Mas obviamente que 45% dos jogos não ter todo o elenco é uma vantagem, né? Não sabia isso, não. Acaba ficar sabendo por você. Então deixa raciocinar, porque agora mudou meu discurso. Visão. Mas não é só não é só do Flamengo, não, do Atlético Mineiro também. Sim, também. O Flamengo tem mais jogadores. O Arana é convocado. O Arana tem jogador da seleção da Venezuela. O Hulk vai ser convocado, Savarino foi convocado. Júnior Alonso foi convocado. Júnior Alonso tem também tem isso. O Atlético também tem jogadores convocados. Você vai juntando tudo isso, entendeu? Só que o Flamengo tem mais jogadores convocados. Tem mais. Acho que num paralelo, acho que eles são equivalentes entre Atlético e Flamengo. Sim. O Palmeiras tem sempre 3, né? Às vezes 4, mas 3 costumeiramente. O Flamengo tem 4, às vezes 5. O Atlético tem 4, às vezes 5. E isso faz muita interferência. Mas aí, Pascoal, vou tocar aqui a bola, estamos falando de Atlético, que venceu o Inter, que está disparado na liderança e que tem realmente uma enorme possibilidade de ser campeão brasileiro depois de 50 anos. Mas o Flamengo está vivo na competição. Vejam bem, o Flamengo terá agora 3 jogos pela frente sem esses jogadores aí que estão servindo as seleções. Bragantino em Bragança, Fortaleza em Fortaleza e Juventude no Maracanã. Caso não aconteça nenhuma lesão, olha o time que o Flamengo deve colocar em campo. Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. William Arão, Andréas Pereira, Vitinho, Michael, Pedro e Bruno Henrique. Não dá para encarar, não? Dá para encarar ou não dá? É o que nós vamos continuar conversando daqui a pouco, depois do intervalo. E tem retaliação ao Flamengo, segundo o presidente Rodolfo Landim. Tudo isso na sequência aqui. Enxergar. Seriam os clubes que votaram a favor? Não sei, porque assim, ele falou, com a CBF nós até conseguimos conversar, mas com a outra CBF a gente não consegue e a gente não vê, não enxerga. Ou seja, ele diz que há uma outra força paralela agindo no futebol brasileiro e ele foi claro, o Flamengo está sendo retaliado, Zinho. Ele está no seu direito, né? Porque o Flamengo queria a volta do público, se reúne a CBF com 17 clubes, o Atlético Mineiro e o Cuiabá não participaram, e todos esses ameaçam de não entrar em campo, não pode ter, tem que voltar todo mundo junto. Perfeito. Então não tem público. Aí agora, no final de semana, o jogo do Santos e o Fluminense foi adiado por quê? Porque não podia ter público. Não podia ter São público. Paulo. Exato. O Palmeiras preferiu jogar e jogou sem público. Então voltou torcida e um clube não voltou com torcida e o outro adiou o seu jogo. Então essas forças começam a aparecer. Por que que naquela época se juntaram e falaram que tinha que voltar todo mundo junto? Agora volta uma parte, o outro é adiado, o outro prefere jogar sem público, até para não misturar muitos jogos lá na frente. O Landim também reclama pelo seguinte, lá atrás, jogos do Flamengo e de alguns times foram adiados por causa de convocação. Aí agora o Juninho, na convocação oficial,
pega o microfone e fala: os times que vão ter jogadores vão ter seus jogos adiados. Aí passam alguns dias, alguma semana, e aí volta atrás que vai ter os jogos. Então, nesse sentido, o Landim tem todo o seu direito de reclamar. O Flamengo foi prejudicado, vai ser prejudicado. Por mais que você escalou um time maravilhoso, mas a gente está falando de vários jogos, numa sequência de jogos, para mim, mais difícil do que a do Atlético. Por mais que o Atlético também vai ter seu time desfalcado, mas com todo respeito, o Atlético vai pegar a Chapecoense, depois vai pegar o Ceará em casa, o outro jogo não vem na minha mente, mas o Flamengo pega times que estão na parte de cima da tabela. Fortaleza fora de casa, Bragantino fora de casa, equipes que estão brigando pela ponta da competição. Então o Landim está no seu direito. Há uma briga declarada, ou não se comunicam ou não se entendem já há algum tempo, CBF com a diretoria do Flamengo. Às vezes erros da diretoria do Flamengo, às vezes erro da CBF. Agora, o principal para mim é quando ele fala uma outra CBF. Aí qual seria essa outra CBF? Força dos clubes contra o Flamengo? De repente, candidatos que estão ali por fora, ou ex-pessoas importantes da CBF? Não sei. Ficou meio no ar isso, João. Isso chamou realmente muita atenção. E a sequência do Atléticozinho? Chapecoense, lá em Chapecó, Ceará no Mineirão e o Santos no Mineirão. São os próximos 3 jogos do Galo aí. Realmente isso aí... E é claro que não serei leviano aqui, claro que vem coisas na nossa mente. A gente pode pensar aqui várias coisas. Mas não vou falar porque não tenho como provar. Mas a gente pode pensar em algumas situações. E ele diz que existem forças no futebol brasileiro que estão aí trabalhando para atrapalhar o Flamengo e retaliando o Flamengo. E o Renato Gaúcho ontem também falou sobre isso lá e apoiou o presidente. Mas eu acho que as datas FIFA deveriam ser cumpridas. O Flamengo está disputando 3 competições. O Flamengo, a cada 3 dias, é uma decisão que nós temos, independente da competição que a gente joga. Nosso grupo é muito bom, sempre elogiei, vou continuar elogiando. Agora, nós temos 4 jogadores que estão servindo a seleção. 2 no Brasil, 1 no Chile, 1 no Uruguai. E nessas horas, os únicos beneficiados são os nossos adversários. Quem perde muito com isso é o Flamengo. E como eu falei, a cada 3 dias nós temos uma decisão. Então é difícil de entender certas coisas. Mas eu volto a repetir, o presidente já fez sua colocação, a minha colocação é igual do clube, porque no momento o Flamengo tem sido muito prejudicado. Pois é, o Renatão se pronunciou aí, Pascoal, e apoiou a fala do presidente. Eu continuo com a minha visão. Eu critico o Flamengo quando tenho que criticar e tenho que analisar o fato quando ele acontece. Critico o Flamengo quando ele tenta voltar, treina escondido. Critico o Flamengo quando força a mão para voltar ao campeonato. Critico o Flamengo quando quer voltar públicos só para ele. Critico o Flamengo em situações pontuais. Mas sou obrigado a reconhecer que o Flamengo é prejudicado. Sou obrigado a reconhecer que o Atlético Mineiro é prejudicado. Claro que eu sou obrigado a reconhecer. Isso aí é um fato. Quem não notar isso não está presente nos acontecimentos. O Atlético tem 4 jogadores nas seleções. Sim. Perfeito? 1 para a seleção brasileira e 3 seleções da América do Sul. Tá? O Flamengo tem 2 na seleção brasileira, 1 na seleção do Uruguai. E 1 na seleção chilena. E 1 na seleção chilena. Isso. 4 jogadores, perfeito? Sim. É correto? É correto? Você com menos 4, vai dizer, o time do Flamengo é bom? É bom. É bom. O elenco do Flamengo é bom? É bom. Mas o debochado... Nessa eu acho que o Atlético não perdeu 4 não, hein? Não, Zinho? Dessa vez não? Não, o Savarino não foi convocado. Ele tá voltando de lesão. O Savarino estava machucado. Bem lembrado, bem lembrado. É isso aí. Lembrou. Foi. São 3. Titular, o Atlético vai perder o Arana e o Júnior Alonso. Palmeiras perde Piquerez, perde... Perde o Piquerez, perde... O Everton e o Gustavo Gomes, né? O Everton perde 3 o Palmeiras. Também perde. Eu não acho correto. Perde mais do que o Atlético. Eu não acho correto com os clubes. Eu não acho correto. Porque se você pensa na legalidade, pensa na justiça, se você for trabalhar com esses argumentos, isso não é justo, isso não é legal.
Porque o mundo inteiro para, porque o Lugano estava falando, até o Gajardo estava reclamando lá na Argentina. Né? Julián Gómez, Álvarez, do centroavante. Julián Álvarez, né? Então, todo mundo reclama. Porque, agora você vai dizer o seguinte, as seleções são importantes, a disputa eliminatória é importante, é muito importante. Sim. Então, os clubes têm o direito de reclamar também. Eu, nessa, estou alinhado. Se o Atlético reclamar, se o Palmeiras reclamar, se o Flamengo reclamar, eu estou alinhado com eles. Porque eles têm inteira razão de reclamar. Mas quem está reclamando é o Flamengo. Eu não sei qual é a força oculta. É. Onde é que está essa força E uma oculta? coisa me chama a atenção, Pascoal. Quem está reclamando é o Flamengo. Os outros que têm também jogadores convocados. O Flamengo já deu letra no dia. Não estão se pronunciando. Vamos tocando o nosso barco aqui. Que tem 3 campeonatos. Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. E eliminatória. E o Flamengo ele disputa a eliminatória da Copa do Mundo também. E tá certo, certo. Lugano, e aí? Sua visão sobre essa história? Primeiro que sempre futebol, política e bastidores tem muito a ver, né? Sempre teve essa puxa interna entre clubes, confederações. Então, eu não duvido que o que falou o presidente do Flamengo tenha algo a ver, né? Porque nos últimos anos até o Flamengo se tem posicionado diferente em muitas questões. A diferença de você, eu não acho tão errado muitas coisas que o Flamengo se posicionou. Mas o que eu não gostaria é que o jogador fique refém, né? Eu já fui jogador e fui convocado. O jogador fica na frente disso, então, né? Já fui convocado para a seleção tantas vezes e sempre essa polêmica e o jogador fica no meio, que vai dar a mano no clube. Se você ameaça não ir, você vira pessoa não grata em seu país. Então, o mínimo que o futebol e os jogadores merecem é regras claras, né? Começo do ano, como vai ser? Vamos lá. Vai ter jogo em data eliminatória? Não vai ter. Esta data sim, esta não. Uma coisa que temos que entender que Brasil é diferente a qualquer país do mundo em quantidade e qualidade de jogador. Não se pode comparar Brasil a nada, porque aqui tem mais jogo, mais jogadores, mais time, o país é maior, mais viagem. Então, o calendário aqui nunca vai ser igual al de Inglaterra, al de Espanha, al de Itália, al da Argentina. Vocês são um país diferente, eu joguei num país diferenciado nesse aspecto, né? Para bem e para mal. Então, o que eu gostaria, sim, é que quando se começa o ano, seja regras claras, né? Então, todos os times, os jogadores saibam que tal rodada, tal data eliminatória, Copa América, Olimpíada, vai ter esta regulamentação. E todo mundo joga com as cartas brancas, né? Para depois não ter estas brigas de bastidores que todo mundo sabe que tem muita troca de favor e também, obviamente, muita vingança, né? Porque futebol e a vida é assim. Sim, e é uma data FIFA e aí o clube se vê obrigado a liberar o jogador. E é diferente da situação da Olimpíada, que não há uma obrigação de liberar. Mas sabe quantas vezes aconteceu que um jogador chega no limite da uma contusão e o clube força você a baixar a convocação, aí você não joga na seleção e está jogando se pensava por seu clube. Aí você vira inimigo em seu país. Se você vai machucar o seu país, você vira inimigo em seu clube, porque está pagando você. Então, o Pedro na Olimpíada, mas tem o outro lado, acontece toda a rodada com todos os países do mundo. Às vezes o jogador, e tem um exemplo do Arrascaeta, por exemplo, o mais recente, o jogador volta machucado ou se machuca na sequência. Aí você vira vilão no seu clube. A torcida fica na bronca. Savarino voltou machucado da Venezuela, foi se Savarino recuperado, o voltou. Atlético Mineiro. No final do dia,